Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna Eduarda Pessoni Barreto, estudante do curso superior de Tecnologia em Gestão Empresarial. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de graduação sob orientação da professora Simone Bicalho e cujo tema é Impactos do uso de espaços maker sobre a vida de estudantes do ensino superior público. Aqui um breve sumário do que será apresentado. E bom, atualmente o mercado de trabalho tem exigido profissionais que combinem conhecimento técnico e habilidade comportamental. Uma forma de desenvolver essa união é com uma mudança na abordagem educacional, como, por exemplo, com a adoção da cultura maker nas universidades ou faculdades ou outras instituições de ensino. A questão que norteia essa pesquisa é como os espaços maker atuam sobre a percepção e a capacidade de criação e resolução de problemas de estudantes do ensino superior voltados para o mercado de trabalho. A hipótese estipulada é de que esses ambientes não convencionais acabam influenciando nas habilidades citadas exatamente por não serem padronizados, o que pode se mostrar bom para as empresas quando esses estudantes saírem da faculdade e ingressarem nelas, por exemplo. O objetivo desse trabalho é levantar e analisar como esses espaços maker influenciam a vida acadêmica, se isso pode afetar ambientes empresariais e se o seu uso agrega valor para quem está entrando ou saindo do ensino superior, ou seja, quem está em uma instituição de ensino superior. O percurso metodológico trata-se de uma pesquisa exploratória com revisão bibliográfica sobre cultura maker e mercado de trabalho. Foram entrevistados docente e discentes de gestão empresarial, período vespertino, e logística aeroportuária, período matutino, da FATEC Indaiatuba, entre os meses de setembro e outubro de 2024. E eles foram questionados sobre o contato com a cultura maker e se ela teve impacto na educação superior deles. Por fim, o trabalho é organizado em 3 capítulos, sendo o primeiro a fundamentação teórica, o segundo, o percurso metodológico e o terceiro, a análise e discussão de dados. Iniciando o capítulo 1, temos que a cultura maker é vista como uma forma de incentivar a criatividade, a interação interpessoal e o pensamento crítico para resolver problemas. E uma das premissas dessa metodologia é que os seus espaços devem combinar ambientes cooperativos e tecnologia, ao mesmo tempo que disponibiliza recursos para que sejam criadas soluções para os problemas ou para as propostas que forem apresentadas. Especificamente no ensino superior, pesquisas indicam que a adoção da cultura maker provoca nos estudantes um pensamento fora da caixa, além de possibilitar o desenvolvimento do trabalho com pessoas de áreas diferentes, que tenham visões diferentes, o que acaba criando uma interdisciplinaridade nesse aprendizado. No mercado de trabalho atual, a maior reclamação dos gestores é que o ensino superior não está formando a mão de obra qualificada que eles desejam, porque ele ainda é muito teórico, pouco inovador, o que contraria as tendências do mercado, que seriam, por exemplo, a adaptabilidade ao modelo híbrido, o conhecimento de tecnologias, o domínio de competências socioemocionais, que são coisas que prometem criar novos conceitos relacionados a trabalho no futuro. Portanto, para ingressar nesse mercado de trabalho, o profissional, além de saber lidar com as tecnologias, ele também deve ser criativo, flexível, saber liderar, ter pensamento crítico e outras habilidades que não são facilmente substituídas pela robotização ou pela automação, por exemplo. Quanto ao percurso metodológico, a pesquisa é caracterizada como uma pesquisa exploratória e o delineamento é um estudo de caso, ou seja, a intenção é compreender sobre o tema, investigar a questão norteadora e a hipótese um pouco mais a fundo. O lugar de pesquisa e estudo será a própria FATEC Indaiatuba e os dados serão coletados da amostra de um professor e 4 estudantes que tiveram aulas no Logislab. O procedimento e o ambiente para coleta e análise de dados foi definido como uma pesquisa de campo na FATEC Indaiatuba, como dito anteriormente. As técnicas para coleta de dados são entrevistas semi-estruturadas, que vão explorar se tem o desenvolvimento das habilidades essenciais
tanto na opinião do professor quanto dos estudantes, se esse desenvolvimento, se essa adoção da cultura maker impactou a vida acadêmica e profissional desses estudantes, se o espaço do Logislab mudou suas percepções e se, na opinião deles, tem necessidade de investimento, e, por fim, se a cultura maker, como é aplicada hoje na instituição, cumpre com o que ela promete, com o que ela deveria desenvolver, por exemplo. Por fim, a análise de dados foi feita pela ótica qualitativa. Na parte de discussão e análise de dados, para uma breve contextualização, foi entrevistado um professor que dá aula tanto em gestão empresarial quanto em logística aeroportuária e faz uso desses espaços maker, e também 2 estudantes do curso de gestão empresarial no período vespertino e 2 de logística aeroportuária no período matutino. E antes da análise de dados propriamente, é interessante reforçar que no Logislab essa cultura maker não é imposta. O estudante é convidado e ele aceita participar por livre e espontânea vontade. Além disso, ele é um ambiente totalmente colaborativo e mão na massa, que tenta se aproximar ao máximo do que a metodologia maker exige, considerando as limitações que ele tem. Analisando as respostas do professor na entrevista, é possível perceber que, para ele, os espaços makers são importantes, porque eles exploram a prática e não se fixam somente na teoria. Nessas atividades práticas, o aluno consegue tomar a frente e aprender com os seus erros e acertos, então ele faz o próprio caminho. E dessa forma, ele consegue compreender melhor o que foi estudado na aula teórica. Para isso, o professor diz que é importante que o docente que estiver dando essa aula seja criativo, proativo, flexível e principalmente polivalente. Ou seja, ele precisa ter habilidades e conhecimentos em várias áreas, porque isso vai permitir uma visão mais ampla e diferentes perspectivas para analisar uma única situação. Ele diz também que é importante que a infraestrutura e os recursos estejam adequados, ou seja, que tenha investimento nisso, o que pode ajudar a chamar a atenção dos estudantes para esse laboratório, para esse espaço. Por fim, ele afirma também que, na opinião dele, a metodologia Maker não é plenamente instaurada ou plenamente efetiva na instituição por causa da pouca flexibilização que tem nesse currículo escolar, porque ele é engessado, o que acaba limitando os professores. Portanto, na opinião dele, seria necessária uma mudança para flexibilizar esse currículo, o que poderia impactar a mentalidade e o comportamento estudantil, uma vez que o professor teria mais liberdade de atuação e poderia fazer propostas diferentes, mais criativas ainda do que já é a proposta do Logislab. Na análise geral das respostas dos alunos, percebeu-se que a maioria deles afirmou que as aulas no Logislab acabaram por desenvolver ou aprimorar as capacidades que foram citadas nesse trabalho, especialmente quando eles conseguiram praticar o que foi visto na aula teórica. Então, essa dinâmica diferente e a chance de criar e explorar ideias para resolver os problemas acabou motivando eles a aprender, acabou estimulando a criatividade neles e até criando uma certa percepção básica de como é um ambiente empresarial, como se faz para solucionar problemas e coisas assim. No entanto, na opinião deles, para que isso ocorra de uma melhor forma, seria necessário que o ambiente estivesse mais equipado, o que implicaria em investimentos. Isso poderia, como o professor falou, chamar a atenção dos alunos também e diminuir a limitação desse professor. Por fim, eles resumem e reforçam que, para eles, o Logislab foi uma ferramenta que ajudou a transformar a forma deles de pensar, mas que a metodologia Maker em si ainda não é plenamente eficaz, principalmente por causa do desinteresse da maioria dos estudantes, porque são poucos que participam, e
também da falta de esforço em conjunto, de uma forma geral, entre funcionários, alunos e outros, que faz acontecer. Então, que ajudaria esse Logislab a se desenvolver cada vez mais. Aqui foram feitos comparativos, um só sobre as respostas dos alunos de gestão empresarial e outro só sobre logística aeroportuária. No comparativo de gestão empresarial, observou-se que, em grande parte, os alunos concordaram nas suas respostas, então foram bem parecidas. Esses alunos, eles estão terminando o curso, estão no último semestre, então eles têm uma visão bem abrangente e conseguem compreender como essa metodologia ajudou e influenciou na mudança de pensamento e no desenvolvimento das habilidades que são requeridas pelo mercado. E eles também concordam que esse espaço maker precisa de investimento para atender melhor a demanda da faculdade, para poder se desenvolver melhor, para poder criar mais propostas que chamem a atenção dos alunos. Já quanto ao comparativo de logística aeroportuária, nele observou-se também que as respostas convergiam em muitos pontos. Nesse caso, as estudantes de logística, elas estão iniciando, né, a caminhada acadêmica, e elas disseram que o Logislab foi importante para criar uma visão mais ampla, o que permite diferentes perspectivas e o aprimoramento dessas competências. Além disso, assim como os alunos de gestão, elas concordaram que a estrutura, se tivesse mais investimento em recursos, tecnologia, infraestrutura, ia acabar criando mais formas da cultura maker atuar nas aulas, não somente desse professor, mas de outros, se fosse o caso. Por fim, foi feito um comparativo geral das respostas e a apresentação dos resultados. Esse comparativo geral partiu de duas perspectivas: a resposta de professores e alunos e a resposta de curso versus curso. Na perspectiva de professor e alunos, as opiniões deles seguem a mesma linha de pensamento até certo ponto. Então, quando, por exemplo, falamos das habilidades citadas com as aulas no Logislab, eles concordam que houve o desenvolvimento dessas habilidades e refletem a importância delas no mercado de trabalho. Porém, essas visões, elas se divergem quando, por exemplo, eles foram questionados se a cultura maker, como ela é aplicada atualmente na FATEC Indaiatuba, tem surtido resultado. O professor discorda dessa visão por causa das limitações que ele vê na hora de atuar, mas os alunos perceberam um impacto positivo na hora de criar soluções diferentes para as atividades que foram propostas. Já na segunda análise comparativa, de curso versus curso, embora os estudantes entrevistados sejam de cursos e semestres diferentes, eles concordam na maioria das questões, o que indica uma certa tendência entre eles. Observando que as práticas no Logislab, principalmente por serem voluntárias e colaborativas e criativas, acabaram ajudando na retenção do conhecimento e mudou a forma deles de pensar. Então, abriu espaço para novas ideias, novas oportunidades e até novas perspectivas de enxergar um problema e uma solução. No entanto, as opiniões deles seguem caminhos diferentes quando, por exemplo, falamos das habilidades aprimoradas. Nesse caso, nem todos os estudantes dizem ter desenvolvido todas as habilidades comentadas, e talvez isso ocorra pelas diferentes vivências que eles tiveram nas fases dos cursos. Então, enquanto os de gestão estão mais no fim da caminhada, têm uma percepção diferente, já têm uma bagagem maior, os estudantes de logística ainda estão começando essa caminhada, essa jornada. Então, ainda terão desafios a ultrapassar. Por fim, os resultados. Ao fim dessas análises, foi possível concluir que os espaços maker na FATEC Indaiatuba, nesse trabalho com o foco no Logislab, eles precisam de adaptações e investimentos para que sejam melhor desenvolvidos e apresentem mais propostas. Mas
Quando eles são bem utilizados, pelo que foi percebido nas respostas, eles podem auxiliar no preparo dos estudantes para o mercado de trabalho, porque ele gera vivências práticas que deixam os alunos pensarem de uma forma inovadora, deixam os alunos livres para criarem uma solução para aquilo que eles se dispuseram a fazer. Então, esses alunos, quando são colocados para praticar os conhecimentos teóricos, quando eles podem pensar fora da caixa, acabam tendo habilidades como a criatividade, pensamento crítico influenciadas, especialmente se eles tiverem que trabalhar com uma equipe. Em um ambiente empresarial, essas experiências se tornam valiosas quando, por exemplo, uma empresa lança propostas e esses estudantes que trabalham nessas empresas conseguem solucionar o problema ou encontrar um caminho para essa proposta que foi lançada. Finalizando o trabalho, podemos verificar que as novas relações e as tecnologias acabam por alterar as demandas do mercado de trabalho, e essas demandas devem ser supridas pelas instituições de ensino. Por causa disso, essas instituições deveriam estar diminuindo o conteúdo teórico e abrindo espaço para as experiências práticas, que coloquem o aluno como membro ativo da própria educação. Isso está acontecendo, mas de uma forma talvez um pouco devagar. O estudo realizado sobre o Logislab teve como resultado que os espaços maker ajudam a tirar os estudantes das telas e diminuem essa conversa com o método tradicional de ensino, enquanto promovem o desenvolvimento das competências a partir das vivências que eles têm. No entanto, observa-se também que esse espaço maker ainda não entrega tudo o que ele promete. Ele ainda tem potencial para ser mais desenvolvido, para ser mais explorado. Mas isso requer investimentos e esforço coletivo para fomentar o interesse dos estudantes, para alimentar a curiosidade deles, para que eles queiram participar. Com isso, podemos refletir que o objetivo foi alcançado, especialmente porque 100% dos alunos afirmou que sentiu um impacto positivo quanto às suas habilidades e perspectivas que foram mudadas quando tiveram aulas nesse ambiente diferenciado. A questão norteadora da pesquisa foi respondida a partir da explicação de que as percepções mudam e as capacidades evoluem com as vivências práticas nessas salas e laboratórios maker, especialmente se o trabalho tiver colaboração e o convívio de diferentes visões, o que cria essa interdisciplinaridade, ou seja, várias áreas conversam entre si para criar uma solução integrada. A hipótese inicialmente estipulada foi confirmada quando conseguimos identificar com esse trabalho que não limitar o pensamento acaba estimulando as ideias mais criativas para os diversos problemas que tem. Isso leva a uma reflexão de que é interessante para as empresas recrutarem pessoas que tenham essas experiências maker, porque, além do que foi citado anteriormente, elas tendem a ser mais comprometidas e capazes de resolver problemas quando essas habilidades são bem influenciadas, são bem desenvolvidas. E, para estudos futuros, recomenda-se focar nos espaços maker e na sua utilização, no impacto que eles podem causar nas empresas e também se as empresas poderiam adaptá-los e adotá-los como uma forma de criar soluções criativas para os problemas que ela enfrenta. Bom, acredito que é isso. Essas são as minhas referências para esse trabalho e agradeço pela atenção.